faz acender a luz. Maravilhas faz ao nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Eu gostaria, neste momento, de me comunicar com vocês e fazer um grande convite. Muitos compartilham, se identificam com a mensagem anunciada do Reino de Deus pela Igreja Catedral Evangélica. E muitos gostariam de um dia assistir um culto, uma reunião, aqui no Templo Central da Igreja Catedral Evangélica. Eu gostaria de convidá-los. Durante toda a semana, todos os dias, há um culto. Há um culto aqui em nossa igreja que de repente vai atender suas expectativas, seus horários e seus dias. Então vou lhe passar agora a programação da Igreja Catedral Evangélica Templo Central. Na segunda-feira, nós temos o primeiro culto, isso mesmo, primeiro culto. Ele se realiza às 7h20 da manhã, isso mesmo, 7h20 da manhã. Este culto, ele se encerra por volta das 8h10. É um culto rápido, breve, para que você possa começar a semana abençoado. Você vem, assiste um culto e logo em seguida já vai para o teu trabalho, para os teus estudos. Você vai atrás dos seus objetivos durante a semana. Segunda-feira, 7h20 da manhã, é o primeiro culto. Às terças-feiras, o culto é às 20 horas. É chamado culto da oração, onde nós buscamos a Deus, dobramos nossos joelhos, falamos com Ele. É claro que também tem uma palavra, uma mensagem, revelações de Deus para a sua vida e para a minha. Você deve vir às terças-feiras, às 20 horas. Nas quartas-feiras, o culto é às 3 horas da tarde ou às 15 horas. É chamado Tarde da Bênção, onde há orações, há orações para libertação de curas, milagres. 3 horas da tarde ou às 15 horas, Tarde da Bênção. Quinta-feira, o culto se realiza às 9 horas da manhã. É chamado o culto da Manhã da Resposta, 9 horas da manhã. Sexta-feira é a libertação. Este culto, nós temos geralmente um grande número de pastores que frequentam a nossa igreja para realizar o culto da libertação,
onde nós oramos com imposição de mãos, nós oramos de uma forma individual pelas pessoas. Pastor, eu me sinto tão carregado, eu me sinto tão mal, parece que tem uma opressão na minha vida, parece que foi feita uma obra de feitiçaria contra a minha casa, contra o meu casamento, contra a minha vida. É para você mesmo esse culto. Ele se realiza às 20 horas, 8 horas da noite. Este culto, ele tem a minha presença, pastor Flávio Antônio, uma equipe de pastores. E é óbvio a presença do grande Deus. Você é o meu convidado, sexta-feira, às 20 horas, no Templo Central. Sábado, às 9 horas da manhã, nós temos um culto para a família, às 9 horas. E o domingo é o domingo da família, um domingo especial. Nós temos 3 cultos, esses 3 cultos eu que realizo. 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite. São 3 mensagens diferentes, porque são os cultos que são gravados para a televisão. 9 horas da manhã é o primeiro culto no domingo, 4 horas da tarde o segundo culto e às 7 horas da noite o terceiro culto. Venha participar, são cultos para a família, são cultos para todas as pessoas que nos assistem. Lembrando que a nossa igreja conta com salas especiais desde o berçário e alguns cultos vai até os 14 anos. Se informe pelo nosso portal www.catedralevangelica.com.br. Venha conhecer a Igreja Catedral Evangélica, uma igreja preparada para atender a você. Pastor, eu vou deixar meu carro aonde? Nós temos toda uma estrutura junto à proximidade da igreja para que você possa assistir o seu culto em paz e em tranquilidade. Você é o nosso convidado. Eu espero você em um desses cultos, de segunda a segunda. Há uma programação especial da Catedral Evangélica feita para você. Lucas capítulo 23, versos 34. Diz assim a palavra do Senhor: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Mas eu queria atentar vocês para essa parte, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos dizer junto? Diga assim comigo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aqui por enquanto. Deus, fala com tua igreja. Senhor, fala com teu povo. Usa-me, Senhor, nesta palavra de sabedoria, que seja ministrada agora aos teus filhos. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu me baseei essa palavra, essa mensagem. Eu estava lendo 12 frases do Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um exemplo de um homem que enfrentou preconceitos, que enfrentou racismo, se tornou um dos maiores presidentes da África do Sul. Na época do apartheid, ele ficou preso e defendia, como Martin Luther King, a sua história, a sua raça e as suas ideologias. E uma das perguntas que foi uma vez ele respondeu, Nelson Mandela, ele falou sobre o rancor, a raiva. E aí ele diz assim, que quando ele saiu da prisão, ele disse, olha a frase que ele disse: quando eu caminhava em direção ao portão que me levaria à minha liberdade, eu sabia que se eu não abandonasse o rancor e o ódio, eu ainda estaria preso. Essa frase de Nelson Mandela
me atentou a respeito do que é o rancor, o que é o ódio. Ele estava preso, a prisão dele se deu devido a ele ter seus ideais contra o racismo, que era muito forte na África do Sul. E ele disse que quando ele foi liberto, que deram para ele a liberdade dele sair da prisão, ele disse assim: eu só vou realmente me tornar liberto se eu esquecer, se eu abandonar o rancor e o ódio que eu tinha das pessoas que um dia me prejudicaram. Eu tinha que ser liberto disso. Senão não adianta nada eu ganhar liberdade e guardar dentro do meu coração sentimentos de raiva, de rancor e de ódio. Jesus, muito mais profundo do que Nelson Mandela, disse que lá no Calvário, sendo crucificado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus, ela é muito impactante, porque um homem que passou horas e horas sofrendo agressões, Jesus sofreu muito antes da crucificação. Ele apanhou, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, ele apanhou, depois foi colocado pregos em suas mãos, em seus pés e crucificado. E lá no Calvário ainda ele diz: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O que é um ensinamento? Irmão, se você quer ser liberto na vida, você e eu não podemos guardar ódio ou mágoa de ninguém. O ódio e a mágoa nos torna prisioneiros de uma situação da vida. E é isso que Jesus ensinou em primazia. E eu uso esse contexto, esse texto de Nelson Mandela, que ele diz que ao sair da prisão, quando ele foi solto, ele disse: eu tenho também que me libertar, que eu não poderia levar a minha liberdade. Eu sabia que eu não abandonasse o rancor e o ódio, eu ainda estaria preso. Você e eu temos que abandonar rancor e ódio contra tudo e contra todos aqueles que um dia nos feriram. Nós temos que liberar o perdão. Não adianta eu guardar no meu coração sentimentos. Ah, mas aquela pessoa quis me prejudicar. Ah, aquela pessoa quis o meu mal. Nossa, aquela pessoa me arrebentou no meu emprego. Nossa, aquela pessoa destruiu o meu casamento. Ah, aquela pessoa destruiu a minha vida conjugal. Nossa, destruiu o meu filho. Foi aquele moço que levou meu filho para as drogas. Ah, foi aquela moça que levava minha filha para a balada, dizendo que iam estudar, e estudar coisa nenhuma. Ela destruiu com a vida da minha filha. Meu irmão, se você continuar com esse ódio dentro do teu coração, você nunca vai viver. Você tem que liberar. Não adianta guardar. O ódio não faz bem a ninguém. O ódio não nos faz bem. Rancor. O que é o rancor? Aquilo que a gente fica guardando, fica ali. Quantas vezes a gente vê pessoas que numa primeira oportunidade que tem, difere uma palavra contra alguém, lembra coisas do passado, né? Hoje é o dia das mães, daqui a pouco tem mães que têm 3, 4, 5 filhos, e tem filhos que, principalmente do meio, né? Fala muito que o filho do meio é o tipo sanduíche, que é o recheio. Ah, o pai gosta mais do filho mais velho, a mãe é apaixonado pelo mais novo, pela mais nova, mas eu sou do meio. E aí na primeira oportunidade que tem, na hora do almoço, vai lá e fala uma coisa que não deve. É, mãe, mas eu lembro que a senhora disse que não gostava de mim. Isso faz 20 anos atrás, e até hoje você fica na mesma pegada, na mesma... Toda vez que a família se reúne, você tem que falar a mesma... Sabe o que é isso? Rancor. Você não conseguiu se liberar. E você estraga o ambiente, e fica todo mundo com aquele sorriso meio amarelado. Porque o ambiente você estragou. E você tem prazer de lembrar daquele assunto, você tem prazer de trazer aquilo na mesa, você tem prazer de... Para que isso?
O rancor não é bem para ninguém. Eu me lembro de uma ocasião que eu tratei de um casal e houve uma traição. E o rapaz traiu a moça e é horrível. Me chamaram, eu fui conversar com eles. E ela falou, eu perdoo ele, pastor, eu vou perdoar. Eu falei, olha, pensa bem. Porque, biblicamente, se você foi vítima de uma traição, e você tem prova disso, você tem o direito de pedir a separação, pela Bíblia. Você que foi vítima, olha, eu não quero mais você. Você me traiu, você teve uma outra pessoa, você está tendo uma outra pessoa, melhor dizendo, está tendo outra pessoa, é o teu presente, e eu estou parando por aqui. É um direito seu, pela Bíblia. Pastor, se daqui a alguns meses eu quiser me casar de novo, encontrar um outro rapaz, uma outra moça, eu tenho direito a isso? Você tem direito, a vítima tem direito. É um direito pela palavra de Deus. Agora, se você liberar perdão, você liberou perdão. E a Bíblia também fala sobre isso. Eu sei que ele errou, eu sei que ela errou, mas eu vou perdoar, pastor. Eu preciso dele, eu amo ele. Então fique sabendo o seguinte, no momento que você liberou perdão, 2 meses depois, o exemplo, você fala, ai, me arrependi. Eu acho que eu não devia ter aceitado o perdão dele. Aí é você que está no pecado, e não mais ele. Aí você não pode separar mais. Pela luz da palavra de Deus, não. É naquela hora. Aconteceu, você vai ter que tomar a decisão. Ou é ou não é. Ou fico ou não fico. Quem está entendendo? Aí essa mulher, essa moça falou, eu vou ficar. Aí eu falei assim para ela, falei, olha, se você for ficar com ele, para que qualquer briguinha que vocês tenham, você vai tacar na cara dele o que ele fez, é melhor você não ficar. Vocês concordam comigo? Não adianta. Qualquer briguinha, você me traiu. Você acabou com a minha vida. Então por que você voltou? Para vocês ficarem se flagelando um ao outro? Você fica toda hora naquela mesma ferida, tacando o dedo na ferida. Não, porque você me traiu. Porque você me trocou por outra. Não, porque você não foi homem aqui dentro de casa. Irmãos, por isso que muitos casamentos não dão certo. Se você liberou perdão, se você perdoou realmente, é o que o Nelson Mandela falou e o que Cristo mesmo nos orientou. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente faz alguma coisa errada, faz, na loucura da mente. Então liberar perdão, tirar o rancor do nosso coração, cai nisso. Porque senão você se torna prisioneira do rancor, da raiva. Não libero perdão. Eu não libero perdão para este homem. Quantas pessoas ocorre? Você separou, tiveram filhos em comum, e vamos lá, o menino casou. Eu já fiz quantos casamentos assim? O menino vai casar, vem o pai biológico, vem lá no dia do casamento, ou aniversário, e a mulher fica, o que esse traste veio? O que esse cachorro está aqui? O que esse idiota veio fazer nesse casamento? Estragar minha noite, viu? Ele é o pai. Esse rancor, você arrebenta com o casamento do seu filho, você arrebenta com o ambiente, você arrebenta com a festa que você vai haver. Não guarda isso no coração. Não deixa isso tomar conta da sua alma, da sua mente. Isso não é bom. Então, o grande problema nosso é a gente guardar rancor ou raiva. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente Deus te deu livramento, Deus te guardou, Deus permitiu que alguém se levantasse contra você, para que você pudesse vencer na vida e fosse hoje o que você é. Não adianta você ficar choramingando, se entristecendo, culpando os outros pelas suas desgraças. Não, eu sou desse jeito por causa da culpa da fulana, porque o fulano é o culpado de eu ser o que eu sou hoje. Olha, se eu sou um fracassado na vida, é culpa da minha irmã. Está amarrado, irmãos, em nome de Jesus, não. Isso é rancor, que precisa ser eliminado do nosso coração, né? O rancor é uma coisa tão forte, que acontece em cada situações inusitadas, né? Eu tinha um amigo, um pastor, isso aconteceu na região ali de Itararé,
E ele tinha uma igreja que a nora não se dava com a sogra. Não é normal isso, é? Sogra não se dá com a nora? Hã? A nora não se dava com a sogra, viviam em pé de guerra. E eles viviam tão em pé de guerra, mas frequentavam a mesma igreja, as duas. E as duas frequentavam a mesma igreja, a nora e a sogra, e resolviam ficar endemoniadas no mesmo culto. Isso mesmo, ficavam endemoniadas no mesmo culto. O pastor ia orar pela sogra, aí a sogra ficava lá incorporada, ficava endemoniada. Tá. Aí olha o que ela fazia, a sogra. Ela falava assim, velho, eu estou aqui, falando que era o demônio que estava nela, né? Eu estou aqui no corpo dela, porque é culpa da fulana, e falava o nome da nora. Ela que mandou eu aqui para acabar com a vida dela. E a igreja só observando. Aí o pastor colocava a mão na nora, caía endemoniada também. Endemoniada. Aí o demônio falava, se eu estou aqui, é culpa da fulana. Falava o nome da sogra. Meu Deus, ficava uma guerra um com a outra. E ainda usava, até falava que era demônio para dizer, você que é culpado. E a igreja via toda aquela novela entre a nora e a sogra. E eu pergunto, você acha que isso é uma família que vai ter paz? Não vai. Rancor e ódio não pode ser guardado. Não faz bem a ninguém. Olha que ensinamento profundo desse homem, Nelson Mandela. Saindo da cadeia, ele não era um malfeitor, não matou ninguém, não era um homem de pegar em armas, de querer prejudicar o próximo, posso dizer. Foi um homem pacífico, que lutou pelo apartheid, o fim do apartheid, o fim de branco de um lado e negro do outro. O branco não podia ir no campo de futebol do negro, o negro não podia entrar no campo de futebol do branco. Eles haviam que um apartheid, cada um do seu lado, e ele lutou contra isso, foi preso por causa disso, passou anos e anos numa cadeia, e quando ele sai, ele disse, eu não posso levar comigo o rancor e o ódio, porque se eu levar o rancor e o ódio comigo, eu não estou solto ainda, eu vou continuar prisioneiro. É isso que nós temos que entender. O rancor e o ódio nos prende, nos segura a vida, não faz com que a gente cresça. Você fica guardando rancor, porque o fulano fez aquilo comigo, a Beltrana fez aquilo, nossa, aquelas pessoas me prejudicaram. Meu querido e amado irmão e irmã, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor nos dá as vitórias nas guerras. Então, nunca leve para o lado pessoal, tenha misericórdia, tenha dó, tenha dó. E existe alguma religião que diz até assim, judiação daquele lá é um espírito mal desenvolvido. Você já viu isso? Um espírito mal desenvolvido. Realmente a pessoa é fraca. Então você tem que orar por ela. Você tem que orar por ele, porque ele está fraco, foi o que Jesus falou. Quando Jesus disse na cruz, eles não sabem o que fazem. Será que Jesus quis dizer, claro que eles sabem o que fazem. Claro que eles sabem que quando eu cuspo em alguém, eu estou ofendendo aquela pessoa da forma mais baixa possível. Jesus sabia que estavam colocando uma coroa de espinho nele. Jesus sabia que colocaram em 3 idiomas que ele era o rei dos judeus, na sua crucificação, no seu madeiro. Mas quando ele diz, eles não sabem o que fazem, é porque as pessoas que de repente estão fazendo isso, não estão sabendo o mal que elas estão fazendo para si próprio. Quando eu quero o mal das pessoas, eu estou fazendo mal para mim mesmo. O mal se reverte para mim. Irmãos, grandes problemas de saúde crônicos são em decorrências de nervo, isso é comprovado. O estado emocional pode desenvolver doenças incuráveis. Doenças incuráveis. Eu fui uma vez, quando era criança, visitar uma senhora com câncer. E o final da vida dessa mulher foi muito triste. Eu fui visitar ela, eu era uma criança, eu fiquei assustado. Porque ela foi uma mulher muito ruim na vida dela, uma mulher muito rancorosa. E ela morreu como ela foi, rancorosa. O leito dela foi no rancor. A cama dela cheirava mal, não era um cheiro não, era um cheiro de rancor. Um quarto rancoroso e o final dela foi rancoroso. Ela tinha tanto medo da morte
que ela dormia com os olhos abertos. Vocês conseguem entender isso? Ela tinha tanto medo, pavor, porque ela soube que a vida dela só foi rancor. Que o final da vida dela, quantas vezes as pessoas falaram, ela morreu. Ela estava com ela lá estralado assim, e ela estava dormindo. Tanto era o pavor que ela tinha da morte. Então, aquilo que nós fazemos, nós pagamos. É a lei da natureza, é a lei do homem, é a lei da existência. Se eu produzo bem, eu vou colher coisas boas. Se eu produzo coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. A palavra de Deus diz que da mesma maneira que eu julgo as pessoas, eu serei julgado. Quantas pessoas já zombaram e de repente na sua vida, você fala, meu Deus, aquilo que eu mais combati, hoje eu tenho um problema. Mas por quê? Você não combateu, você zombou. Você zombou. Eu me lembro que teve uma época que as mulheres, no final da década de 80 e no início dos anos 90, por falta de conhecimento, os casais praticavam sexo e era normal engravidar. Engravidava, aí os pais obrigavam a casar. Muitos passaram por isso. No namoro, a coisa mais caliente, tinham relações sexuais, não se preservavam. Hoje não mudou, infelizmente não mudou, pode ser até que piorou, mas os jovens desenvolveram o quê? Conhecimento, se preservam, né? Não são poucas meninas hoje de 16, 17, 18 anos tomando pílulas anticoncepcionais ou os meninos usando os preservativos. Então, não é que mudou dos anos 80, 90 para cá, piorou. É que hoje eles estão preservando situações. E naquela época não tinha essas preservações, não tinha conversa com os pais, não tinha conversa com a família, e o casal com 17 anos, 18 anos iam ter um namoro, e já partiam para a relação sexual e engravidavam. E isso se tornou até que meio normal, de cada 10 namoros, 4 ou 5 engravidavam. E o que aconteceu? Eu conheci um senhor que ele dizia, está vendo? Olha aí. E ele batia forte, olha aí, minha filha não, hein? Minha filha não, aqui não. E batia pesado nos outros. A filha não, mas a neta. O que a filha não fez, a neta fez 3, 4 vezes mais. E esse homem já com idade, pagou a sua própria língua. Nós não temos direito de tacar o dedo na cara de ninguém. Nós não sabemos o dia do amanhã. Por isso, em nome de Jesus, não guarde, não preserve, não desenvolva ódio e rancor de ninguém. Por mais que a pessoa fez a coisa mais cruel contra a tua vida, contra a tua casa. Eu sei que tem situações que dá nojo em nós. Recentemente, mesmo agora em São Paulo, nós vimos um caso lá absurdo. O rapaz, além de estuprar a menina de 13 anos, 13 ou 9 anos, cortou a região do pescoço da menina, matando-a. Se você perguntar para mim o que esse rapaz é, para mim ele é um louco, uma pessoa que eu defendo, como brasileiro, defendo sim, não a pena de morte, porque eu vejo que a pena de morte não funciona no nosso país. E não funcionaria, eu também sou contra qualquer ato que leve à morte de uma pessoa pelo lado humano. Mas eu sou favorável à prisão perpétua. Um homem desse se pego, prisão perpétua. Prisão perpétua sem dúvida nenhuma. E prisão mesmo, não o que a gente vê hoje aí, saidinha Dia das Mães, saidinha não sei do que, saidinha não sei mais não sei para quê. E a gente percebe que está tudo errado. Mas o que a gente faz com um homem desse? É uma coisa séria. Pastor, se é sua filha, ai meu Deus, é gostoso falar para os outros, né? Tenha misericórdia, tenha paz, não tenha ódio, mas e se for na sua casa? Por isso que a gente tem que se preservar, guardar. Mas mesmo assim, eu orar a Deus, o
que Jesus disse? Afasta de mim esse cálice. Tem muitas coisas, por isso tem que orar. Senhor, me guarda. Senhor, meu filho está indo para a faculdade, põe as mãos sobre ele. Senhor, minha filha está indo viajar, está indo fazer um curso fora. Que as tuas mãos santas e protetoras sejam sobre a vida dela. Para que o Senhor guarde o nosso entrar e o nosso sair. Para que as mazelas e as iniquidades deste mundo não atinjam nosso lar. Mas não permita que o ódio e o rancor sobressaia na sua vida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Alguém te fez o mal? Alguém te quis prejudicar? Alguém te quis te ver você arrebentado, quebrado, falido? Pode ser que você que esteja me assistindo agora nas madrugadas seja essa pessoa. Você não está dormindo por uma única questão. Você tem um ódio. Você não consegue perdoar o que ele fez. Você não consegue perdoar o que ela fez. Você não consegue liberar perdão a esta pessoa que prejudicou a sua família, a sua casa, o teu trabalho. Aprenda com Jesus. Mesmo no Calvário pediu perdão para que o Deus Todo-Poderoso perdoasse aqueles que o haviam prejudicado. Que o perdão seja agora a sua libertação das mazelas deste mundo. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos neste momento por todas as pessoas que guardam o rancor, o ódio, e o seu corpo físico e emocional está sentindo as consequências desses problemas. Libera perdão, meu Deus, libera, ó Deus, a Tua graça sobre a vida, sobre a família, no casamento, na vida social, particular, no trabalho, que possamos liberar perdão. É o meu clamor, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser
e obedecer.